Fala, fala, meu povo, estamos de volta e vamos hoje continuar trabalhando aqui temáticas de conhecimentos pedagógicos para auxiliar você em seu processo preparatório para concurso público. Boa noite para todo mundo, quem está aqui comigo agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer, é uma honra, é uma satisfação ter você aqui comigo agora para juntos aprendermos conhecimentos pedagógicos. Nós aqui no Espaço Pedagógico estamos com uma semana repleta de aulas para vocês e hoje mais uma super aula. Nós vamos trabalhar uma temática que é pouco discutida, que é pouco trabalhada, que é em relação às concepções de gestão escolar. Normalmente nós estamos acostumados a ouvir falar muito sobre gestão democrática. E quando deparamos em prova com questões que falam sobre gestão democrática, nós até conseguimos acertar. No entanto, além da concepção de gestão democrática, nós temos outras concepções de gestão, e isso é importante você saber, principalmente para quem vai fazer concurso público nos institutos federais, tá bom? Com quem vai fazer concurso público nos institutos federais, é bom estar por dentro das concepções de gestão, porque as bancas nos institutos elas cobram, né, as concepções de gestão segundo o Libânio. E vamos hoje trabalhar as 4 concepções de gestão segundo o autor. Material disponível em nossas redes sociais está disponível aqui também no link na descrição aqui do vídeo. Vou trazer uma abordagem teórica, vamos escrever, hoje vou escrever com vocês, para que você também escreva juntamente comigo. Vamos escrever algumas considerações sobre as concepções de gestão, tá bom? Então, slide na tela, vamos lá então trabalhar as questões propostas, né? Mas antes, vamos fazer aquela exposição sobre os principais pontos do conteúdo. Não deixe de seguir o Espaço Pedagógico no Instagram, no YouTube e no Telegram. No Espaço Pedagógico, em todos esses lugares, eu estou com uma diversidade de materiais e de conteúdos que vão auxiliar você a alcançar a tão sonhada vaga efetiva no serviço público, tá bom? Vamos então trabalhar nossa temática, lembrando que, olha só, amanhã vou estar ao vivo nos estúdios do IMP Online com a 5ª aula de LDB do zero. Então, você que quer aprender LDB, vamos lá amanhã para o IMP também, tá bom? Hoje, aula de 29, concepções de organização e gestão escolar. E sexta-feira, dia 1º, vamos trabalhar planejamento participativo. Aproveite, gente, que eu deixei disponível ainda essas 2 aulas anteriores aqui, tá bom? Rapidão vão sair do ar. E, gente, sinceramente, não deixe de olhar essa aula sobre didática na teoria histórico-crítica. Essa aula está espetacular. Vamos lá então trabalhar. Primeira questão que vamos trabalhar é o conceito do que é gestão escolar, né? O que é gestão escolar? E aqui eu vou trazer a definição de Libânio. Libânio é um dos principais autores que são cobrados em relação às concepções de gestão. Para Libânio, gestão é a atividade, tá bom? Essa é a definição que temos. Para Libânio, gestão é a atividade pela qual mobilizamos meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização. E quando falamos da gestão como sendo esse meio que nós mobilizamos para atingir objetivos na organização, nós temos que entender que essa organização pode ser tanto uma instituição educativa, como também essa organização pode ser uma empresa. Então, tanto na instituição educativa, como por exemplo na instituição escola, como também na empresa, nós vamos ter processos de gestão. Nós vamos ter essa atividade pela qual as pessoas, no âmbito da organização, vão se mobilizar, né? Vão mobilizar os meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização.
É claro de que os objetivos, né, e a forma de funcionamento e organização de uma instituição educativa não é igual a uma empresa. Embora nós temos nas concepções de gestão teóricos que tentam trazer pressupostos, né, das empresas para o campo educacional. Um exemplo disso em relação ao próprio currículo, né? Nós temos autores, né, concepções que buscam trazer princípios da administração científica, do universo empresarial para dentro da escola. E a escola não funciona como se fosse uma fábrica ou como qualquer outra empresa. Então, isto é gestão. É esta atividade pela qual nós mobilizamos meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização. Em se tratando, né, da educação, nós temos que entender que a gestão, ela tem, a gestão na escola, a gestão educativa, ela tem uma previsão legal. A gestão tem uma previsão legal. A própria, por exemplo, Constituição Federal de 88, a nossa própria LDB de 96, as diretrizes curriculares nacionais para educação básica, por exemplo, o próprio PNE vão pontuar acerca da forma como esses processos, né, de gestão devem ser desenvolvidos na escola. A legislação vai pontuar que esse processo de gestão deve ser uma gestão participativa, deve ser uma gestão democrática. E essa perspectiva da gestão democrática vai envolver aí a participação de todas as pessoas nos processos que são desenvolvidos na escola. Quando falamos em gestão democrática, é muito fácil nós conseguirmos um entendimento do que é a gestão democrática. A gestão democrática, ela diz respeito à participação de toda a comunidade escolar nos processos PAF da escola. Que processos são esses? Nos processos pedagógicos, nos processos administrativos, nem precisava colocar esse outro A aqui, né? Nos processos administrativos e nos processos financeiros. Então, a gestão democrática vai além da eleição de diretor e vice-diretor. Então, nós já identificamos aqui uma concepção de gestão que é fácil de identificar, que é a gestão democrática. Dentro dessa gestão democrática, nós temos o que nós chamamos de órgãos colegiados. Esses órgãos colegiados, eles são mecanismos que auxiliam a escola, né, e que auxiliam a organização na instituição da gestão democrática. Que órgãos colegiados são esses? Primeiro, a Assembleia Geral Escolar é um órgão colegiado. O Conselho de Classe, o Conselho Escolar, e aí nós sabemos que o Conselho de Classe e Conselho Escolar têm as suas diferenciações. E, por exemplo, também o Grêmio Estudantil. São órgãos colegiados dentro da instituição que auxiliam na efetivação da gestão democrática. O próprio PPP, por exemplo, Projeto Político Pedagógico, é um instrumento, é um mecanismo que auxilia a escola na efetivação da gestão democrática do ensino público. Mas observe de que falar de gestão democrática é fácil se identificar. Mas além da gestão democrática, quais são as outras concepções de gestão? Vamos aqui então analisar algumas outras concepções de gestão. Olha só, slide na tela para vocês. Vamos aqui pontuar. Segundo Libânio, nós vamos ter as concepções de gestão em duas linhas, em dois extremos, digamos assim. Para o autor, nós vamos ter a concepção de gestão técnico-científica. E essa concepção de gestão técnico-científica, ela também pode ser chamada de científico racional. É um primeiro grupo, né? A primeira linha de concepção de gestão. E nós temos também errei aqui. Nós temos também as teorias. Deixa eu voltar aqui, colocar de outra cor. As teorias sociocríticas de gestão. E essas teorias sociocríticas, elas se dividem em três. Ela se divide em
interpretativa se divide em autogestionária e se divide em democrático participativa. Então, a gestão democrática é uma teoria sociocrítica de gestão. Então, quando falarmos assim, segundo as teorias sociocríticas, estamos nos referindo à concepção interpretativa, à autogestionária e à democrático-participativa. Embora essas três estejam no grupo das concepções ou das teorias sociocríticas, cada uma delas tem as suas especificidades, bem como também tem as suas aproximações. E vamos agora identificar quais são as principais características de cada uma dessas concepções de gestão. Vamos pegar como exemplo aqui a primeira, a concepção técnico-científica. Concepção técnico-científica. Quais são as principais características da concepção técnico-científica? Podemos citar a primeira, o poder centralizado. Nessa concepção, o poder é centralizado em uma única pessoa, né? Outra característica, decisões verticalizadas, ou seja, alguém manda e o outro obedece, né? Perspectiva bem tradicional. Essa concepção técnico-científica, que também é chamada de científico-racional, pode também ser considerada como sendo uma concepção funcionalista, por ser tradicional, tá bom? Outro ponto, né? Valorização do poder e da hierarquia. É uma característica da concepção técnico-científica, né? Outro ponto também é de que essa concepção, ela enfatiza, ou seja, ela dá grande foco, essa concepção, ela enfatiza as relações de subordinação. Ela valoriza as relações de subordinação e as tarefas. Então, o foco são nos resultados e não nos processos que são desenvolvidos. Não importa o que acontecer, pretende-se determinados ou tais resultados. Essa é a concepção técnico-científica, também chamada de científico-racional e concepção funcionalista. Podemos pontuar também, segundo Libânio, a questão da comunicação. Comunicação linear é uma característica. Podemos citar outras questões, por exemplo, de que a ênfase numa administração regulada, processos burocráticos, dentre outros elementos. Essas são características da concepção técnico-científica. Vamos visualizar agora a característica de uma outra concepção das teorias sociocríticas de gestão. Vamos pegar aqui uma primeira, né? Vamos pegar aqui uma primeira concepção de gestão. Deixa eu voltar aqui que a minha câmera parece que desconectou aqui. Olha só, eu acabei mexendo aqui na câmera, estou gravando a aula aqui para vocês e a câmera desconectou. Vamos então trabalhar uma das primeiras concepções, uma concepção de gestão que está no grupo das teorias sociocríticas. Vamos aqui pegar a concepção autogestionária. A coordenação motora está pouco. Eu optei por escrever para a gente poder aproveitar melhor esse recurso que temos aqui disponível, que é essa mesa, né? E aí vamos escrever aqui, olha só, concepção autogestionária. Quais são as principais características da concepção autogestionária? Podemos citar uma primeira característica aqui, que essa concepção, ela recusa as normas, é uma característica, e os sistemas, recusa normas e os sistemas de controle. Recusa as normas e os sistemas de controle. É uma característica dessa concepção. Outra característica que podemos citar é o poder coletivo. Poder coletivo.
Nessa concepção, as decisões elas são por intermédio de assembleias, são por intermédio de reuniões e elimina, é um ponto central, ela elimina, e aí eu sublinho aqui para vocês, ela elimina todas as formas de poder, todas as formas de exercício de poder e de autoridade. A valorização são esses processos coletivos que se dá por intermédio dessas assembleias, dessas reuniões. Um ponto também, se estamos falando de uma concepção autogestionária, né, há uma perspectiva aqui de uma ênfase, um enfoque nas inter-relações mais do que nas tarefas, mais do que nas tarefas. Diferente, por exemplo, da concepção técnico-científica, que foca nas tarefas, né? Então, seguem aqui essas principais características da concepção autogestionária. Vamos colocar aqui uma outra concepção sociocrítica, que é a gestão interpretativa. Quais são as principais características da gestão interpretativa? Nessa concepção, é importante pontuar que, vamos colocar aqui ao menos 3 características, de que a escola, nessa concepção, é uma realidade, a escola é uma realidade social subjetiva. A escola é uma realidade social subjetivamente construída, perdão. Subjetivamente construída. Essa é uma primeira característica. Outra característica é que essa concepção de gestão, ela dá privilégio, então ela privilegia menos o ato de organizar e mais a ação organizadora. Preocupa-se com os valores e as práticas compartilhadas. Outro ponto também que podemos citar é de que a ação organizadora, que ela foca mais do que o ato de organizar, valoriza muito as interpretações, valoriza, por exemplo, os significados subjetivos e destaca o caráter humano e pretere aí o caráter estrutural e normativo. Então, ela não enfoca nos processos normativos, por exemplo. A terceira concepção do grupo sociocrítica, das teorias sociocríticas de gestão, é a concepção democrático-participativa. Essa é a concepção mais alinhada ao projeto de escola pública que temos, tá bom? Inclusive, é uma concepção de gestão que tem um amparo legal. Nessa concepção democrático-participativa, nós podemos citar algumas características que ela enfatiza. Vou colocar aqui, enfatiza tanto as tarefas quanto as relações, enquanto outras valorizam, por exemplo, umas valorizam somente as tarefas e outras anteriores valorizam, por exemplo, somente as relações. A democrática participativa valoriza os dois, tanto as tarefas que se tem quanto as relações que se estabelecem no âmbito da instituição. Podemos citar também outra característica, que é a concepção democrático-participativa, ela visa um acompanhamento
acompanhamento e avaliação sistemáticos, acompanhamento e avaliação sistemáticos com finalidade pedagógica. Então, vai prezar aí, por exemplo, pela questão do diagnóstico, do acompanhamento dos trabalhos, né, dos rumos que a escola ou a instituição está tomando e sobre o processo de tomada de decisões. Outra característica que nós podemos citar em relação à concepção democrático-participativa é a definição explícita por parte da equipe escolar, de objetivos sociopolíticos, e pedagógicos da escola. Ou seja, não toma a realidade escolar como sendo uma realidade neutra. Então, desconsidera essa ideia da instituição escola como sendo uma realidade neutra. Feitas essas considerações, vamos então trabalhar em exercícios como esse conteúdo ele é cobrado em prova. Até aqui, vocês me entenderam? A minha letra ficou um pouco fora do padrão aí, né? Mas é escrevendo numa mesa, né, gente? Então a coordenação motora falta. Eu preferi escrever para que vocês pudessem acompanhar a escrita juntamente comigo. Agora vamos trabalhar a resolução das questões. Vamos visualizar aqui, né, como esse conteúdo é cobrado em prova. Vamos lá, então? Primeira questão na tela. Vocês fiquem à vontade para compartilhar o gabarito. Olha só. Pode-se afirmar que as concepções de organização e gestão escolar dividem-se em, primeira, participativa, não participativa e democrática. A participativa e a democrática, né, têm o mesmo significado. Democrática e não democrática, não necessariamente. Democrática, autogestionária e interpretativa, faltou mais uma concepção, olha só. Autogestionária, interpretativa, técnico-científica e democrático-participativa. Afirmativa correta. Quem diz isso? Libânio. Então, nós temos o primeiro grupo, que é a técnico-científica, também chamado de científico-racional. Vamos colocar aqui, científico-racional, ou uma concepção funcionalista. E nós temos as teorias sociocríticas. E as sociocríticas vão envolver a autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. Letra D é a afirmativa correta. Número 2. Segundo Libânio, estudos sobre a organização e gestão escolar apresentam diferentes concepções a respeito de estilos de gestão na escola. As concepções de gestão escolar refletem diferentes posições políticas e concepções do papel da escola e da formação humana na sociedade. Entre as concepções apresentadas pelo autor, podem-se citar as concepções científico-racional, que é a técnico-científica, sociocrítica, técnico-científica, autogestionária, interpretativa e a concepção democrático-participativa. Ele trouxe aqui, a partir da técnico-científica, a divisão dessas concepções. De acordo com Libânio, a respeito dessas concepções, julgue os itens seguintes. Gente, eu estou abordando aqui a perspectiva de Libânio, mas nós temos um outro autor que trata sobre gestão, que é Vitor Paro, tá bom? Vitor Paro. Vitor Paro também é bastante cobrado em prova, mas eu estou trazendo aqui apenas a visão de Libânio, tá? Então, sobre essas concepções de gestão, vamos julgar. Número 2. Técnico-científica. A ação organizadora valoriza muito as interpretações, os valores, as percepções e os significados subjetivos, destacando o caráter humano e secundarizando, colocando em segundo plano, o caráter formal, estrutural e normativo. Isso não é concepção técnico-científica, até porque a técnico-científica valoriza os aspectos formais,
os aspectos normativos e estruturais. A concepção que valoriza essa na ação organizadora, as interpretações, os valores, as percepções e os significados subjetivos, é a concepção interpretativa. Portanto, número 2, incorreta. Item 3. Científico racional. Dá-se forte peso à estrutura organizacional. Correto. A definição rigorosa de cargos e funções. Correto. Hierarquia, né? A hierarquia de funções. Correto. As normas e regulamentos. Correto. A direção centralizada e ao planejamento com pouca participação das pessoas, ou seja, com baixo grau de participação. Correta. Essa é a perspectiva científico-racional ou técnico-científica. Número 4. Autogestionária. A escola é tomada como uma realidade objetiva e neutra, que deve funcionar racionalmente e, por isso, pode ser planejada, organizada e controlada de modo a alcançar melhores índices de eficácia e eficiência. Temos aqui palavras bem ligadas a concepções tradicionais. Essa ideia de neutralidade não é uma ideia própria da concepção autogestionária. As concepções ou teorias sociocríticas, elas não admitem esse conceito de neutralidade da escola. Isso é concepção técnico-científica. Portanto, item 4, incorreto. 5. Democrático-participativa. As decisões são tomadas por meio de assembleias e reuniões, buscando eliminar todas as formas de exercício de autoridade e poder, recusa as normas e sistemas de controles, acentuando-se a responsabilidade coletiva. Alguém pode querer marcar como correto, mas está errado. Por que está errado? Gente, na gestão democrático-participativa, há decisões também que são tomadas por meio de assembleias e reuniões? Há, né? Mas na democrático-participativa não busca eliminar todas as formas de exercício de autoridade e de poder, né? Não busca, né? Quem busca essa eliminação é a concepção autogestionária. De fato, as decisões são tomadas por meio desses mecanismos aqui, né? Assembleias e reuniões. Essa concepção recusa normas e sistemas de controle e coloca aí em pauta, em primazia, a responsabilidade coletiva, né? Portanto, concepção autogestionária e não democrático-participativa. 6. Interpretativa. Valorizam-se o poder e a autoridade, exercida unilateralmente através de uma única pessoa. Ressaltam-se rígidas determinações de funções e relações de subordinação. A racionalização do trabalho é supervalorizada em nome da eficiência e eficácia, termos tradicionais voltados a concepções técnicas, né? Então não é interpretativa, concepção técnico-científica, portanto, é errada. 7. Continuando, para Libânio, a organização e os processos de gestão assumem diferentes modalidades. Conforme a concepção que se tenha das finalidades sociais e políticas da educação em relação à sociedade e à formação dos alunos. Situássemos as nossas concepções em uma linha contínua, teríamos em um extremo a concepção técnico-científica e no outro extremo a sociocrítica. Acerca disto, vamos julgar. Vai lá. 7. Na concepção técnico-científica, prevalece uma visão burocrática e tecnicista da escola afirmativa correta, concepção funcionalista, né? Processos de controle, processos padronizados, né? ênfase nas tarefas mais do que nas pessoas, comunicação linear, baixo grau de participação, né? Preza muito pelas normas, né? Portanto, afirmativa correta. 8. Na concepção técnico-científica, a direção é centralizada em uma pessoa, poder centralizado, afirmativa correta. 9. Na concepção técnico-científica, a organização escolar é concebida como um sistema que agrega pessoas. Isso não é concepção técnico-científica, isso é concepção sociocrítica. Na concepção sociocrítica, a escola é um sistema que agrega pessoas. Portanto, 9, incorreta. 10. Na concepção sociocrítica, a organização escolar é considerada construção social levada a efeito por professores, alunos, pais e por integrantes da comunidade. Afirmativa
correta. Afinal, nessa construção social, todos os integrantes, né, e pessoas que compõem, né, esse social, esse universo social da instituição, fazem parte desse processo de organização e gestão. Portanto, 10 correto. 11. Na concepção técnico-científica, a organização escolar é tomada como uma realidade que funciona racionalmente. Afirmativa correta. A concepção, por exemplo, que concebe a escola como um ambiente neutro. 11 correto. 12, tanto nas concepções técnico-científica quanto sociocrítica, dão muito peso à estrutura organizacional. Afirmativa incorreta. A técnico-científica dá maior peso à estrutura organizacional. E dentro do grupo das sociocríticas, nós vamos ter concepção sociocrítica que busca eliminar todas as formas de exercício de poder e de autoridade. Um exemplo disso é a concepção autogestionária. 13. Na concepção sociocrítica, o processo de tomada de decisão dá-se coletivamente, afirmativa correta, tanto na democrático-participativa, quanto na autogestionária, quanto na interpretativa, processos decisórios coletivos, afirmativa correta. Para finalizar, 14 e 15 aqui na área. Vamos lá, questão bem rápida, prática e objetiva. Em relação à gestão da educação, um processo de gestão que seja democrático e que objetive a construção da cidadania brasileira é um processo mecânico e sem compromisso. Afirmativa incorreta. Se eu quero um processo democrático e que objetiva a construção da cidadania, eu não vou querer um processo mecânico e não vou querer algo sem compromisso. Muito pelo contrário, né? Um processo participativo e com compromisso social expresso. 11. Uma questão fundamental da construção do novo paradigma de gestão se situa em como superar a concepção hierarquizada de poder, ok? E, portanto, das relações verticais que se estabelecem nas organizações. Afirmativa correta. E se eu quero um novo paradigma de gestão, eu tenho que superar essa concepção hierarquizada de poder. Que concepção hierarquizada de poder seriam essa, pessoal? Olha só. Essa concepção hierarquizada de poder é justamente aquela ideia em que um manda, outro obedece, né? Na perspectiva sociocrítica, todos no mesmo patamar decisório de ações, tá bom? Dessa forma, nós encerramos aqui mais uma aula em nosso espaço pedagógico. Não deixe de seguir o professor Paulo nas redes sociais. Aqui está a imagem do nosso curso preparatório para concurso público, tá bom? E nós estamos no Instagram, no YouTube e no Telegram. E lembrando, galera, que o pessoal da Bahia, o governador anunciou, já a banca que vai organizar o concurso, nós estamos organizando uma turma de exercícios para a Bahia, tá bom? Se você tem interesse, entre em contato conosco, estamos cobrando um valor bem simbólico mesmo, tá bom? Um curso organizado para você aí na Bahia, onde vamos trabalhar conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, temas que são comuns a todos os cargos para professor e coordenador pedagógico aí na Bahia. Se você tem interesse e quer aprender, então venha com o Espaço Pedagógico. Meu povo, vou ficando por aqui. Até amanhã lá no MP Online com a aula 5 de LDB do Zero. Bons estudos para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.